Oi, gente, boa tarde. Estou com duas pessoas aqui muito renomadas na odontologia, o Dr. Bruno Reis e o Dr. Alexandre Machado. Obrigada por ter aceitado o convite, por bater um papo aqui rápido com a gente. E eu vou fazer algumas perguntas e aí no final, se a gente tiver um tempinho, eu abro e a gente leva para a plateia, tá bom? Vamos lá. O que eu queria saber primeiro? Por que é importante a gente falar sobre envelhecimento, né? Dentário e restaurador? Não sei quem quer falar, fiquem à vontade. A gente vai falando junto, né? A gente vai falando junto. Então, primeiro, obrigado aí a presença de vocês. Muita gente aqui no estande da Colgate. Obrigado, Raíssa, pelo convite. Eu e o Alexandre ficamos extremamente felizes. Estou falando por você já, tá, Xande? Valeu. É assim, né? O tempo faz isso, né? Eu achei legal essa ideia de poder falar sobre envelhecimento dental e restaurador. Porque aqueles pacientes que tiveram envelhecimento dental precoce, tiveram desgastes por lesões não cariosas, dos diversos tipos, e estão sendo restaurados, estão substituindo as restaurações mais cedo. E esse é o foco dessa discussão aqui. É a gente falar do envelhecimento dental, mas também do envelhecimento restaurador e como prevenir ambos, né? O Alexandre é autor de um livro sobre tratamento de sensibilidade, que fala de lesões não cariosas, que fala da parte restauradora. Aí, ó, já tô vendo que tá pedindo para ele assinar o livro ali, ó. Então, casou bem com... O meu livro é só da parte restauradora. Então, acho que isso foi uma casadinha boa. Raíssa, obrigado por ter aceitado essa sugestão. Obrigada e a gente a vocês, espera poder gente, contribuir. Desculpa fazer essa introdução e pular a sua pergunta, né? Imagina, Mas vamos voltar para a pergunta? Imagina. Então, bora lá. Obrigado, Raíssa. Valeu. Se vocês quiserem, eu também já fui atropelando. Eu acho difícil, mas se tiver alguém aqui que não conhece vocês puderem fazer uma breve introdução, acho que seria legal. Show de bola. Beleza. Meu nome é Alexandre, eu fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado no assunto do tema de lesões não cariosas, procedimentos restauradores, envelhecimento precoce bucal. O Bruno, por mais que a gente pareça ter a mesma idade, né, ele me orientou no meu mestrado, doutorado, fui aluno do Paulo. Hoje eu coordeno o curso que o Paulo, o grupo que o Paulo fundou, então vai ser bem bacana bater esse papo aí com vocês. Show de bola. Você parece mais velho, Alexandre. Cara, vamos mudar de assunto direto ao ponto, né? Para não ter intriga. Mas basicamente eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que é importante a gente estudar o envelhecimento, entender o envelhecimento precoce bucal? A gente aqui está numa comunidade, numa sociedade de dentistas, beleza? Dentistas, talvez tenha algum técnico por aí. E eu quero que levante a mão, sem vergonha, no melhor sentido da palavra, tá? Quem aqui teve cárie primária? O que é cárie primária? Aquela cárie de um esmalte que ficou criado. Não aquela restauração de resina que tem 20, 25 anos que teve que substituir. Nos últimos 2 anos, levanta a mão, por favor. Beleza. Não, em você, dentista, na sua boca. Então aqui a gente tem uma prevalência de 0%, concordam comigo? Agora vem cá, levante a mão, quem aqui percebeu que a ponta do canino desgastou, tem recessão gengival, bebe água gelada e sente dor, tem hipersensibilidade dentinária, levanta a mão, por favor. E olhem ao redor. A gente chegou em 50%, vocês concordam comigo? E aí vem a pergunta, por que nós dentistas temos uma doença instalada na boca? Porque a gente fala pouco sobre isso. Se a gente fala pouco sobre isso, a gente não consegue orientar os nossos pacientes. Então a gente tem que entender todo esse processo, e obrigado, tá, Raíssa, o Bruno, por me passar o convite, para a gente poder falar sobre isso, para ter que evitar o procedimento restaurador. Mas algumas vezes, seja por estética ou por reparar, restaurar parte da sequela dessa doença, que é o desgaste dentário, tem que entrar em ação. Fantástico. Eu me perdi da pergunta já. Qual a importância de estudar o envelhecimento dentário e restaurador? Show de bola. Bom, galera, o que a gente vê é que os mesmos fatores que estão levando a desgastes dentais, os mesmos fatores biocorrosivos,
os mesmos fatores oclusais, os mesmos fatores associados ou não a uma escovação, a produtos de higienização adequada, a escolha errada de produtos de higienização e que estão levando a danos dentais, são os mesmos produtos que estão levando a danos de restaurações. Estão levando a danos de resinas que foram feitas para reparar aquele dano que existia no dente. Nós precisamos aprofundar a discussão disso. Por quê? Porque nós estamos substituindo as nossas restaurações extremamente precocemente por características estéticas. A gente substitui mais restauração por características estéticas, por restaurações que estão insatisfatórias, por adesão ineficiente, por falha adesiva, do que necessariamente por cárie. Várias vezes nós estamos indicando restaurações que estão há 4, 5 anos na boca e que poderiam estar na boca há 20 anos para serem trocadas. Existe um trabalho na literatura de um dentista brasileiro, se chama Paulo Rodolfo. Paulo Rodolfo é um dentista que publicou o maior acompanhamento clínico de resinas posteriores da literatura mundial. Esse cara é professor? Não. Ele está aqui no congresso dando aula em estande? Não. Ele é um clínico que não dá aula nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem tem curso de imersão. Ele é um clínico que está sentado lá no mocho todo dia, igual muitos de nós. O que ele faz é sistematizar, ele anota tudo que ele faz, desde que ele começou a trabalhar. E nos seus 42 anos de profissão, ele conseguiu separar pacientes que têm resina composta na boca há mais de 27 anos. E tem analisado essas resinas ao longo do tempo. E tem mostrado uma taxa de sucesso de mais de 60% dessas resinas. E a gente, em algum momento, achava normal uma resina ser substituída com 7. E a gente começa a olhar para isso e falar, mas espera aí, o Paulo Rodolfo fez com 30, por que comigo não funciona? Eu conversava com o Paulo Rodolfo outro dia num evento, e ele falava, Bruno, mas as resinas vão se alterando esteticamente, e muitas vezes existem indicações que a gente poderia repolir, acompanhar, reparar, ao invés de restaurar. Existe uma maneira da gente reduzir a taxa de envelhecimento das resinas. E essa maneira é a gente aprofundar na discussão sobre isso. Até quando que a gente vai ficar discutindo só como que eu vou fazer facetas branca e extra branca? E a gente vai olhar e falar assim, como que eu posso não substituir uma restauração? Que é muito mais bonito, é muito mais elegante, é muito mais saudável e valoriza a profissão. O que nós precisamos ainda de aprimorar é como cobrar isso de maneira adequada. Porque cuidar do paciente, existe cobrança e cobrança adequada. Mas pelo menos agora eu estou protegendo o dente. Então por isso a importância da gente continuar esse papo aqui. Vamos para a próxima, Raíssa. Boa. E quais são os fatores que influenciam nesse envelhecimento precoce dentário e restaurador? Tanto para o dente quanto para o material restaurador, a gente tem basicamente 3 fatores, que é a tensão. Tensão é força. Então, por exemplo, inclusive um apertamento dentário que pode acumular muita tensão na região cervical e sua restauração, entre aspas, de classe 5 pode fraturar ou pode descolar. Um outro fator também é a biocorrosão. Esse eu acho que merece um destaque enorme. Biocorrosão quando eu falo de dente, ou corrosão quando eu falo de material restaurador, que é o desgaste químico, bioquímico da estrutura dentária ou do material restaurador. Nesse caso específico, ele é intensificado quando associado com a fricção. E a fricção vem de onde? A fricção vem principalmente da abrasão, tanto do dentifrício, da pasta de dente, quanto das cerdas da escova. Então, a fricção é importante? Sim. Tá? Já deixando claro aqui que escovas duras não desgastam o dente se não estiver combinado com biocorrosão. Beleza? Só que quem aqui não tem a combinação com biocorrosão? Agora, um outro problema, Alexandre, então, se vivesse no mundo ideal, conseguiria separar? Não, por quê? Porque ela causa injúria ao tecido periodontal. Então, ela vai promover uma aceleração da recessão gengival com consequente exposição de dentina. E a dentina é muito mais degradável do que o esmalte com pH ácido. Então, tá vendo como todos esses fatores eles vão se aglutinando? E quanto mais associação, pior fica. E aí a gente entra nos hábitos. A gente precisa entender o nosso paciente.
Não adianta tentar dar uma resposta universal para esse paciente, seja por meio de um protocolo de bochecho ou pasta de dente, ou por meio de um procedimento restaurador. Fantástico. A gente precisa separar os fatores que levam ao envelhecimento restaurador entre fatores que são responsabilidade do dentista e fatores que são responsabilidade do paciente. Tem uma parte das restaurações que estão sendo substituídas que tem que ficar na nossa conta dentistas. E uma parte a gente vai colocar elas na conta do paciente. Alguma parte vai ser combinado entre situações que o dentista promove e situações que o paciente promove. Olhando para o que o dentista pode fazer no momento de restaurar, que reduziria a taxa de envelhecimento dessa restauração, são todos os fatores técnicos, protocolos, passo a passo adequado, para eu poder fazer uma restauração que dure muito tempo na boca. Eu preciso de um bom controle de umidade, isso não é novidade para você. A maioria dos dentistas ainda trabalha com controle de umidade ineficiente. Infelizmente, as pessoas não isolam e fazem isolamentos seletivos muito ruins. A gente precisa de ter um bom controle de umidade, isso infelizmente ainda acontece. Eu preciso de entender do adesivo que eu uso, eu preciso saber escolher um adesivo adequado para cada situação. Eu preciso ter um bom aparelho fotoativador. Eu preciso saber fotoativar bem. Fotoativação não é só aparelho, é aparelho mais técnica. Eu preciso saber qual resina que eu coloco que pode ter um desempenho melhor para determinada região. Eu preciso saber se para aquela região o mais importante é eu apostar numa resina que só dê um polimento bom e tenha baixa resistência, ou uma resina que tenha polimento e resistência. Quer dizer que todas essas decisões que eu tomo vão influenciar na longevidade. Ao final desse processo, eu preciso informar o meu paciente do que agora ele pode e o que ele não pode. Especialmente nos casos de transformação de sorriso. Esse paciente tem que ser conscientizado que algumas coisas, a partir de agora, ele está proibido. Esse paciente que tem resina na boca tem que entender que todos aqueles hábitos que o Alexandre citou aqui agora, que levaram ao enfraquecimento de dente, precisam continuar sendo cuidados para que agora ele não desgaste a restauração. A escolha da pasta de dente, a escolha da escova de dente, evitar pastas de dente de alta abrasividade, de alto RDA. RDA é um índice que mede a abrasividade e que, inclusive, deveria ser público para todos os dentistas. Esse é um posicionamento que a gente espera das empresas. A gente saber o RDA de cada pasta, para saber quem é o paciente que pode com essa pasta, que é um pouco mais abrasiva, e alguns podem. E alguns é bom que seja aquela pasta. Tem um monte de paciente com attachment de Invisalign, que uma pasta um pouco mais abrasiva não deixa acumular sujeira no attachment, porque vai ter que ficar na boca dele como um excesso, né? Porque o attachment é um excesso, durante 2 anos. E esse paciente, de repente, ele precisa daquela pasta. Mas sem saber o RDA das pastas, e é uma informação que ainda não está clara, isso tem que estar escrito lá na caixa da resina. A gente ainda passa a ter dúvida se essa resina pode com aquela pasta de dente do paciente ou não. O que a gente sabe de RDA são dados que a literatura traz, é dados que o Alexandre trouxe no livro dele. E aí isso faz com que a gente tenha as indicações de pastas de dente adequada, de baixa abrasividade, para aqueles pacientes que têm resina composta na boca. Então, galera, o que eu quero te dizer é que tudo isso precisa ser informado ao paciente no final, para ele ir para casa e ele saber como conduzir agora. Existe um outro papel que o dentista exerce, que é nas sessões de manutenção, alertar o paciente sobre sinais de envelhecimento precoce daquelas restaurações. Olha, alguma coisa que você está fazendo a sua resina perder brilho muito rápido. Alguma coisa que você está fazendo a sua resina pigmentar. Então, vamos tentar identificar esse fator? Você está preparado para ajudar o seu paciente a identificar esse fator? Isso é algo importante quando a gente pensa em longevidade dessas restaurações. Eu tenho aqui do meu lado o exemplo. O Alexandre. Se começar a falar mal de mim, eu vou contar também o seu exemplo. Hein? O Alexandre tem resina de canina a canina. Foi eu quem fiz. A gente vem acompanhando ao longo do tempo. E foi possível identificar no Alexandre o envelhecimento precoce que ele teve numa determinada fase da vida dele. Que ele passou a ter alguns hábitos deletérios, alguns hábitos nocivos, alguns hábitos crossfiteiros. E que fazendo parte dessa seita,
Nada contra, tá, gente? Nada contra, absolutamente. Não, pelo meu porte eu já parei, né, Bruno? Hoje eu sou bebedor de café, né? Mas que fez as resinas dele envelhecer rápido. E foram repolidas a tempo de estar numa situação que eu preciso reparar. Mas a partir daí te liga o alerta. O que eu preciso fazer em cada sessão de repolimento? Esse é um fator importante, galera. Esse é um fator negligenciado. Cara, eu queria falar sobre RDA, porque muitas das vezes a gente pergunta na nossa anamnese do paciente qual pasta ele usa, mas a gente não aproveita essa informação. Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, não é? Eu acabei de receber um folder ali, falando assim, de uma empresa divulgando a pasta de dente. Nosso creme dental, né, nosso dentifrício tem baixo RDA, menor do que 30. É mais baixo do que o recomendado, não adianta ter um RDA tão baixo, porque precisa ter uma abrasividade mínima para conseguir ter esse efeito de, juntamente com as cerdas da escova, melhorar a higienização. Tem que limpar, né? Oi? Tem que limpar. Não, olha só. Vou dar aqui alguns exemplos. Elmex Sensitive, RDA 30. É um RDA de baixa abrasividade, indicado para pacientes que têm um fator biocorrosivo muito presente. Que é um outro exemplo também, aproximadamente 70. Nós temos Colgate Total 12 e o Elmex Anticárie. Por mais que existe nesse termo anticária por conta do fluoreto de amina, é importante a gente entender que ele é ótimo para o paciente que ainda não tem nenhuma resina na boca. Só que é o que eu uso, na verdade que eu usava, né? Por que eu gosto tanto de indicar o Elmex Anticárie? Porque o fluoreto de amina, ele pode fazer com que esse esmalte, essa dentina, fique mais resistente ao efeito biocorrosivo. Em compensação, para esse fluoreto de amina ter efeito, precisa ter um pH mais baixo. Por isso que, para a gente ser prático, para vocês poderem sair aqui com algo aplicável, tá? Para pacientes que não têm restaurações extensas, principalmente estéticas, a minha indicação é pelo Elmex Anticárie. Já o paciente que tem muita resina na boca, eu não quero um dentifrício que tenha um pH mais baixo, pH próximo de 5, então eu indico Colgate Total 12. Gosto bastante dessas dicas aí em relação a isso. Alexandre, mas e o RDA de 125 que eu vejo que alguns clareadores têm? A Associação Americana de Odontologia, o FDI, recomendam até 200, 250. Você aí está falando de RDA de 70, você e o Bruno, como indicação. Por quê? Porque eles consideram fatores isolados. Eles pegam escova, dentifrício e fazem, no caso RDA em dentina, mas não combinado com biocorrosão. E a gente sabe que não tem como separar. Os nossos hábitos a gente não consegue separar. Então a literatura já suporta que um RDA de 30 a 100 é o mais indicado para a maioria da população. Lógico, como alguns casos que esse que o Bruno falou. Vou até trazer um dado aqui muito legal de uma pesquisa nossa que saiu em final do semestre passado. É o seguinte: pacientes com resina na boca, desde que controlado o fator biocorrosivo, eu falo assim, paciente com resina na boca, mas foi um estudo laboratorial. O que a gente encontrou utilizando me fugiu o nome, desculpa, o Colgate Luminous White, não é? O que a gente encontrou que funciona devido à abrasividade dele ser próximo de algumas pastas profissionais, com peso da mão controlado e controlado também o fator biocorrosivo, a gente manteve a rugosidade e o brilho dessas restaurações. Então, de maneira pontual, se você tem um paciente desse controlado, também é uma indicação aí que a gente está estudando, mas já vejo como um fato importante para trazer para cá. Legal demais, hein? Você citou um fator, qual fator consegue pode reduzir na longevidade da restauração? Alguns exemplos. Olha só, eu vejo muita gente falando o seguinte: vai restaurar incisal, vai fraturar de novo. Pô, mas ajustou certinho? Não só em oclusão, desoclusão também. Se você não ajustar, vai fraturar. E a culpa não é da resina que ficou fininha ali,
Tô falando do jeito que a maioria do dentista fala mesmo, tá? Não é pela espessura da incisal. Um outro ponto é relacionado com a parte da incisal. Você investigou os hábitos desse paciente? Por que está fraturando pela segunda, terceira vez? Que ele chega no seu consultório, você propõe para ele, ele fala, não quero nem fazer, toda vez fratura. Já tentou identificar o porquê que está fraturando? Qual hábito é esse? Nós consideramos que temos que evitar a proibição na odontologia. Evitar a proibição é tentar não chegar a esse ponto. Então, se o nutrólogo, o nutricionista está prescrevendo limão, ok. Mas, gente, mastigar gelo é normal? É saudável? E isso a gente tem que proibir. Roer unha, posicionar grampo, pôr a caneta na boca, tem alguma função para a saúde do paciente? Não, a gente tem que proibir. Então, esse ponto da tensão é bem importante, do fator da tensão, e o fator biocorrosivo, que hoje a gente vê muito. Eu não vi, mas eu tenho certeza que aqui atrás deve estar cheio de energético. Sabe por quê? CIOSP é loucura. Para quem está nos estandes, na empresa, chegou aqui que hora, Raiz? Que horas, Raiz? 7. E vai embora 9, 8 horas, e amanhã está aqui às 6, 7 de novo. Então é muito energético, eu brinquei aqui com você, mas isso faz parte da nossa rotina também. Então, o energético e o limão espremido faz parte de um dos fatores que está envelhecendo muito dente, muita restauração. Boa. Galera, o paciente que tem resina na boca, especialmente esses casos de resina anterior, de transformação de sorriso que a gente faz, e a gente não quer um comprometimento estético daquela superfície, um curto espaço de tempo, ele precisa também ser informado dos hábitos alimentares deles. E ele precisa evitar esse tipo de bebida ácida. Esse paciente, você quer ver uma coisa que degrada a resina? Como é que você limpa o pincel? Pincel que você esculpe, como é que você limpa? O que você passa no pincel? Álcool, não é? E aí quando você passa o álcool, o que acontece? Você limpa e ele sai ali, aquela resina que está no meio dele, né? Ou seja, álcool é solvente para resina. Paciente que faz alta ingestão de bebidas alcoólicas, paciente que prefere o uísque à cervejinha, paciente que prefere Pilsen a IPA. Deixa eu te contar, IPA é amarga, mas não é ácida. A ácida é Pilsen. O que, Bruno? Sério? Sério. É melhor IPA? É melhor. Ufa. Né? Eu fiquei feliz, você também, né, Xande? Cara, adoro uma IPA, mas sabe uma coisa que também arrebenta na restauração? Vinho tinto. Vinho tinto. E olha só o que é engraçado. Alguém aqui gosta de vodka? Ah, viu a galera aí. Não, e o que gosta, é claro, assim, ó, tô aqui. É muito difícil, a não ser quem é entendedor, apreciador da bebida, tomar vodka pura, né? Mistura normalmente com o quê? Com limão, energético. A vodka é neutro o pH, é 7. Nem água o pH é 7. O pH da água é 6,5. Só que o álcool dela é 38%. E aí o álcool degrada a matriz orgânica da resina e promove o envelhecimento. Não degrada dente. Passar álcool no dente não muda nada, mas a resina muda. Esse é o paciente que faz ingestão de bebida alcoólica frequente. Esse é o paciente que prefere bebidas de maior concentração. Vou voltar para IPA. IPA 8% de álcool, Pilsen 4%. A Pilsen é mais ácida, mas a IPA é mais concentrada. Uma degrada dente, a outra degrada resina. E aí, o que você vai escolher? Pode escolher, não é? Dependendo do que você tem na boca, você vai ter que escolher uma. Aí, galera, e tem coisa que a gente não imagina. Extrato de tomate. Que também é um material, é um alimento difícil de titulação. Então, ketchup, isso precisa ser informado. E tem paciente que vai falar isso, eu gosto dessa abordagem do Alexandre, de falar assim, cara, eu não quero ser proibitivo. Pô, o cara teve uma mudança de vida gigante, tá com hábitos alimentares impecáveis, come lá a saladinha dele com limão espremido, com abacaxi no meio da salada, com um vinagrezinho por cima, hábito alimentar certinho. Aí eu falo pra ele, cara, deixa eu te falar, limão não pode. Fala, não, Bruno, mas deixa eu te falar, eu coloco na minha salada, eu como salada todo dia, eu emagreci tanto. Então eu quero manter esse hábito. Gente, não dá. Eu não posso ser proibitivo.
Mas ele tem que estar ciente de uma coisa. Você é o paciente que vai ter que vir aqui no consultório um pouco mais. E tá tudo bem, galera. Por que você quer que o cara some? Eu não quero que ele some. Eu quero mais que ele venha. Eu quero que ele venha num estágio que eu consigo recuperar sem ter que danificar para recuperar. Sem ter que remover tudo para recuperar. Eu quero que ele venha para manter. Eu quero que ele venha para a gente sempre intervir precocemente. E assim a gente conseguir manter. Então ele pode manter o hábito dele, está tudo bem. Mantenha esse hábito, te faz bem? Faz. Você gosta de tomar um vinho? Eu gosto. Isso te faz feliz? Cara, isso me faz muito feliz. Você gosta de vodka? O cara ali, amo vodka. Alguém vai cortar a vodka dele? Não vai. Deixa ele ser feliz com a vodka. E ele vem para repolir. E ele sabe que aquela resina que poderia durar 15 anos, talvez na boca dele dure 10. E está tudo bem. Mas ele está informado da questão. A partir do momento que eu olhar para o material restaurador, seja qual ele for, e culpar o material restaurador pelas falhas, eu estou deixando de fazer uma autoanálise. Esse material é B, ou eu sou B para lidar com ele? Então eu quero ser A para lidar com ele, para que ele também seja A na boca do meu paciente, e isso tem tudo a ver com orientação pós-restauração. Perfeito. E onde que vocês podem encontrar esse material? Ah, Alexandre, eu não sou nutricionista, eu sou dentista. Eu não sei o pH dos alimentos. Algumas dicas aí. Nós temos o livro, que foi, se você puder mostrar aí, por favor, que foi lançado ontem. Esse é o nosso 3º livro. Opa, muito obrigado. A gente tem nosso livro de hipersensibilidade dentinária também, que é o Guia Clínico Branco, todos da Santos Pub. Aqui é o resumo de uma forma mais clara e direta e explicada para vocês. Tá, Alexandre? Eu não quero o livro agora. Tem outra forma? Tem. Me manda um direct, tá? Alexandre Coelho Machado, que eu vou mandar um artigo com levantamento que a gente fez. Por que no livro é melhor? Porque está mais fácil, é em português, a gente consegue traduzir de uma forma bem mais didática para vocês. Mas, basicamente, gente, Coca-Cola é Coca-Cola, tá? Energético, tá lá como bebidas energéticas, é tranquilo. Para vocês lerem essas tabelas, esquece o texto. Se você não tem vontade, tá? Por mais que eu acho importante você ler todo o artigo, tá? Se você quer olhar só a tabela para conseguir conversar com o seu paciente, beleza. Eu tenho certeza que depois de você ler a tabela e entender, você vai querer ler sobre o texto, porque também vai muito além somente do pH. Vai sobre a titularidade desses alimentos. Alguns alimentos são ácidos, mas não têm uma titularidade ácida, uma titularidade alta, que é a quantidade de íons de hidrogênio que liberam no meio aquoso. Então a gente faz todo esse momento aqui publi, mas eu dou uma outra opção. Vocês gostaram? Então pode me mandar que eu envio o artigo, mas aqui vai muito além disso, tá? A sequência dos nossos livros indico aí para vocês juntamente com manutenção preventiva do Bruno. Bom, já que o Alexandre deu um presente, né, que é enviar um artigo para quem enviar um direct, então eu também vou fazer o mesmo, né, que eu não quero ficar para trás. Quem me enviar um direct, eu vou compartilhar um link, onde você vai ter acesso a um drive com os nossos protocolos restauradores. São vários e-books e pequenos vídeos de trechos de aula ou trechos de casos clínicos. Meu Instagram é reisbrunor. Aliás, desculpa, hoje eu coloquei esse link na minha bio. Bio é aquele textinho que fica abaixo da foto do Instagram. Só você entrar lá na minha bio, o link está embaixo. Beleza, até para facilitar eu vou fazer isso. Boa. Me segue lá ou entra lá que eu coloco na bio. Show de bola. E uma dúvida, porque a gente se encaixa em todos, né? Com certeza alguém tem algum hábito que acaba sendo deletério. Existe algum grupo de risco, tipo, fechado, assim, ou... Existem alguns grupos de risco. Então, por exemplo, paciente pós-ortodôntico, em tratamento ortodôntico, é um paciente de grupo de risco. Paciente com refluxo gastroesofágico, pacientes com alimentação ácida. E na alimentação ácida, eu sempre gosto de destacar o que a gente chama de efeito rebote, que está aqui. O que é o efeito rebote? Sabe aquele sanduíche com bacon, com batata frita, com muita fritura? Não é ácido, tá? Não é ácido. Só que ele causa um efeito rebote no seu estômago durante a digestão. Então, alguns alimentos que não são ácidos, eles promovem o aumento dos episódios de refluxo. E a gente já sentiu isso, por exemplo, você vai comer muito churrasco ou comer uma feijoada, tá? Então ficar atento a esses alimentos também.
O outro tipo de grupo de risco que nós temos, os esportistas e os que têm um estilo de vida saudável, e os grupos de risco relacionado com a drogas, seja drogas ilícitas ou lícitas. Né? Eu sempre uso o exemplo do Rocutan, já ouviram falar? Olha lá na bula, né? Vai estar escrito redução do fluxo salivar, vira e mexe. Eu tenho pacientes que eu controlo a hipersensibilidade desse paciente, passa 3 meses, ele volta com hipersensibilidade e na minha anamnese eu identifico o uso do Rocutan. Além disso, tem outros, olha só, pacientes pós-bariátricos, a gente tem que perguntar isso para o paciente, gente. Pacientes que trabalham em regime de plantão, quem tem familiar médico, enfermeiro, agente de segurança que trabalha dentro do presídio, PM, bombeiro, essa galera aperta demais os dentes. Também entra nos grupos de risco. E a reparação, em alguns casos, quais casos seriam uma boa opção? A parte restauradora, aqui a gente vai entrar em algumas individualidades. Né? Então, olha só um detalhe importante, tá, de diagnóstico. Se o seu paciente, vocês já devem ter percebido isso, se o seu paciente ele tem como se fosse um preparo de minimamente invasiva, entre aspas, lente de contato, vocês já viram esse padrão de desgaste? Tá? Esse tipo de desgaste ele está muito relacionado com um padrão de ácido exógeno, ou seja, alimentos ácidos. Aqui no caso, tá? Quanto menos, se o dente já está desgastado, a gente tem que evitar desgastar mais ainda. Então, concluindo aqui a pergunta da Raíssa evite cerâmicas em pacientes que já têm desgastes por biocorrosão, por tensão, por fricção. Primeiro, não é plano B, né, Bruno? Segundo, normalmente, quando a gente parte para reabilitações cerâmicas, que não é um pecado, se você planejar bem, eu sei que tem as suas indicações, principalmente para alguns pacientes que têm muito desgaste já, tá? E que já foi feito algumas tentativas com resina em históricos passados que não com você. E esse paciente, quando você fala do material restaurador, talvez ele tenha um pouco de receio, tá? Mas, sempre que possível, a resina para esses pacientes é uma primeira opção. Fantástico, é isso aí. Queria abrir, na verdade, alguém tem alguma pergunta? Não precisa ficar com vergonha. Fala com a gente, pessoal. Deixa a gente falando sozinho, não, vai. Eu vou levar... Sobre o café? O quê? Sobre o café? Não entendi. Café? O café, primeiro, ele não tem um pH tão ácido, tá? Normalmente vai girar ali em torno de 5%. Agora é o seguinte, qual que é seu nome? Rodrigo. Você é bebedor de café, Rodrigo? Eu também gosto, viu? Rodrigo, se eu falar para você que você tem que parar de beber café, você vai parar? Não. E olha só, olha a abordagem que a gente tem que fazer. Rodrigo, quando que você toma o seu café? Vamos lá, vamos conversar aqui. De manhã, depois do almoço, depois, à noite. Toda hora que eu passo perto da garrafa. Oi? Se eu passar em frente à garrafa, eu tomo. Tá tipo parado, isso. Você é dentista, Sim. clínico, consultório 100%. Tá? Beleza. Você, então, igual o Bruno falou, passou perto da garrafa, está bebendo. Sim. Aqui a gente encontra um dos maiores problemas do café. É pior a alta frequência do que a alta intensidade. Porque eu conheço gente que fala assim, eu tomo muito café. Quantas vezes? Duas xícaras grandes. Do ponto de vista dentário, aqui, desculpa, eu estou isolando, tá? Mas é menos agressivo do que como infelizmente, eu falo aqui porque é hábito é difícil de mudar, gente. Eu melhoro, aí eu tenho algumas recaídas, estou melhorando novamente. Então, Rodrigo, evite tomar o café com essa frequência, tá? De uma vez. É menos pior, vamos colocar assim. Agora, quer uma dica? Toma o café, toma uma água. Toma o café, toma uma água. Legal. Tá? Uma vez que a resina ela alterou a superfície, significa que ela está mais rugosa. Se ela perdeu o brilho,
perda de brilho indica aumento de rugosidade. O que faz uma superfície brilhar é ela estar tão lisa que a luz bate e reflete. O que faz ela perder brilho é ela ter perdido um pouco de partículas e aí ela se torna uma superfície assim, ó. Ela tem um relevo acentuado, se eu pudesse olhar isso microscopicamente. O café é uma bebida de alta pigmentação. E quando a gente olha a alta pigmentação, está muito associada à retenção aonde está rugoso. Se a resina perder o brilho, ela está com uma altíssima probabilidade de acumular qualquer tipo de pigmento. E aí o café vai ser um problema maior. Para o paciente que ingere bebidas com... Igual o paciente que tem resina, está rugosa, ele toma um vinho ou um açaí. Cara, se no dente fica roxo, imagina na resina, né? Na resina rugosa. Esse paciente vai ser proibido? Não, não vai. Mas ele tem que entender que a resina dele não pode perder brilho. Eu tenho esse paciente quase que em casa, que é meu sogro. Resina na boca toda. Tem todos os hábitos que pigmenta. E ele já sabe. Quando passa mais do que 3 meses sem repolir, começa a pigmentar muito rápido. Aumenta a rugosidade e aí ele passa a pigmentar rápido. Isso quer dizer que a sessão de manutenção dele é diferente da do Alexandre. Porque ele tem que vir no consultório uma vez a cada 3 meses. E o Alexandre foi promovido. Porque se ele veio com 3 meses e eu não tinha nada para fazer, eu falo, você é 6 em 6. E talvez ele pode voltar para 3 em 3, ser rebaixado. E sobre o creme dental que o doutor até citou ali, que é o de café, de vinho, o que você acha? Tira a mancha? Ele ajuda? Olha, eu não tenho experiência para poder te dar uma resposta efetiva com ele. Vou te dar o que eu tenho conhecimento. Então, por exemplo, o Colgate Luminous White, a gente conseguiu, com um ambiente controlado, fazer com que essa resina mantesse o polimento dela envelhecida em vinho, tá? Então, aí a gente depois, até se a Raíssa quiser complementar alguma coisa, se tiver informação do RDA, do dentifrício, né, que eu já vi também, talvez eles podem ter alguma particularidade semelhante. E acho que até o nosso tempo... vamos só fechar com a pergunta dela, por favor. Desculpa, Raíssa, mas assim, só para deixar claro aqui, não seria uma indicação generalista, ela é bem pontual, tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria tirar a dúvida sobre a sensibilidade com o tratamento de Rocutan. O paciente, ele fica com a sensibilidade durante o tratamento ou após ele sente também a longo prazo? A hipersensibilidade não é pelo Rocutan, tá? O Rocutan, ele é um medicamento que reduz o fluxo salivar. A saliva é um agente protetor e sinalizador. Muito importante porque ela tem um efeito tamponante do pH bucal. Se o seu paciente ele toma uma Coca-Cola e toma um Rocutan, como ele produz menos saliva, vai demorar mais tempo para chegar a um pH próximo de 5,5, que é o que a gente vai considerar aqui de pH crítico. Ou seja, mais tempo desmineralizando o dente. Se tem um fluxo salivar normal, esse paciente, né, então no caso do Rocutan, esse paciente, o paciente que tem um fluxo salivar normal não tem. Então não é uma relação de causa e efeito com o Rocutan, é uma relação de risco. Paciente com Rocutan, redução do fluxo salivar, maior risco de hipersensibilidade dentinária, ok? Para esse paciente, normal, eu sempre que possível eu converso com o estomatologista, eu não vou sair prescrevendo saliva artificial, eu vejo e converso. Normalmente eu resolvo esses pacientes indicando a ingestão mais frequente de água. Isso reforça... alguma pasta de dente dessensibilizante. Isso reforça Obrigada. A importância da função de autolimpeza da saliva. Existe um trabalho sendo feito em Brasília nesse momento, a gente nem conversou sobre isso, Xande, de uma pessoa que trabalha num hospital avaliando e trabalhando com crianças que têm língua presa e mostrando a associação da falta da projeção da língua na autolimpeza interna dos dentes e aumento do índice de cárie. Isso só reforça, tipo assim, Bruno, quer dizer que língua presa pode ter mais cárie? Sim, mais acúmulo de tato ou mais cárie. Tamanha a importância da autolimpeza. O que o Rocutan vai fazer, e pelo que a gente explicou pra gente, é isso. Gente, maravilhoso. Eu adorei o papo, acho que vocês também. Queria agradecer novamente, Bruno e Alexandre, por terem vindo. E todos vocês também por estarem aqui. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Bruno.